Então, teoricamente, agora, exame físico, semiologia da cabeça e do pescoço. Então, já que não veio o abaixador, traga uma próxima aula para a gente completar. E luva, é importante que vocês façam. Eu já sei fazer, eu não preciso fazer não, quem não sabe é você. Então, tragam luva de procedimento e abaixador de língua. Porque eu garanto que a gente acha as coisas estranhas na boca de vocês também. Vocês só querem ver coisa anormal, mas tem que saber o normal. Então a gente divide o exame físico da cabeça e pescoço em exame físico do crânio, da face e do pescoço. E na cabeça e pescoço a gente tem principalmente expressão e palpação. Ausculta, frente, tutora. Ausculta é mais em relação à voz, sem necessariamente fazer ausculta no estéreo. É mais em relação à qualidade vocal, a ruídos respiratórios. Mas aquela ausculta não tem muito sentido pra gente. E perfusão também não. Perfusão dos seios da face, gente. O seio da face é o osso. Então, por exemplo, eu tenho sinusite, mas o pulmão vai apertar aqui que dói. Uma sinusite que o seio está inflamado lá dentro, que dói quando aperta, eu não consigo entender, na verdade, esse exame físico de talvez a percussão, a ressonância da percussão no seio, mas eu acho isso muito subjetivo para eu dizer que a pessoa só tem sinusite se ela tiver dor à palpação facial, tá? Então, eu acho que a inspeção e a palpação em busca de alteração de consistência é mais utilizada. Então, em relação ao crânio, aqui eu falo muito assim, olha, você não precisa saber exatamente qual é a doença, sempre ver a simetria e o que é o normal. Então sempre examine um lado e outro lado e sempre tenta começar pelo lado normal. Aí eu não sei como mas deixa eu ver o normal, aí deixa eu ver aqui, está estranho isso. É assim, até hoje vou fazer uma laringoscopia, fiz hoje um paciente que tinha câncer. Olha a garganta do lado normal para ver o outro lado. Para eu ver, porque às vezes a gente não consegue delimitar exatamente onde era a doença e fez radioterapia, e agora, onde é que era? Era aqui, se não era paciente meu, se eu não tenho documentado, então você compara um lado com o outro, para tentar ter ideia de onde era a lesão prévia. Então a gente sabe que é um crânio normal, vai ter alterações anatômicas, inclusive em relação à idade. As crianças têm proporcionalmente uma cabeça maior que os adultos, né? E por isso é importante lembrar das crianças no trauma e nas queimaduras, nas lesões de crânio, porque um trauma na cabeça da criança, ele pode ter um risco maior de perda volêmica que o adulto. Então, chegou um adulto com corte na cabeça, chegou a criança com corte na cabeça, se torna mais importante. Proporcionalmente, a área da cabeça da criança em relação ao corpo é maior. E a gente tem a macrocefalia, macrocefalia e microcefalia não é sinônimo de hidrocefalia e zika, mas são as que vêm na nossa cabeça de cara porque são as mais frequentes e as que ficaram mais famosas. Antes do Zika, na verdade, era muito difícil a gente falar de microcefalia ou ver uma microcefalia. A Zika tornou isso mais frequente, né? E as hidrocefalias também são bastante frequentes. Hoje não mais por conta da intervenção. Mas uma criança com obstrução dos ventrículos, se não for abordada, se não for derivada, ela pode evoluir com a hidrocefalia. Alterações de formato, né? Então é isso que eu estou falando. Eu brinco com meu esposo que ele tem uma quilha, o crânio dele é assim, sim, para a quilha do tubarão. Mas o que interessa é comparar um lado ao outro lado, tá? Então pode ser uma alteração da pessoa, tá? A gente tem que, e eu gosto muito de lembrar disso, principalmente quando eu estava no trauma. Então, no trauma, você normalmente vai chegar com a pessoa numa maca. Então, enquanto você está conversando ali, perguntando a PCDE, você já está ali, ó, passando
na cabeça da pessoa de forma simétrica. Não precisa demorar, mas você está procurando retração e abalamento. Retração e abalamento. Talvez eu já tenha falado para vocês de um cara que chegou com um tiro na face, a gente foi a reanimar, entuba porque ele corre, difícil de entubar, tem sangue. Quando a menina botou a mão atrás da cabeça, afundou. Era aquele tiro que entrava aqui e explodiu a cabeça atrás. O cara estava morto e a gente não tinha visto. Tá? Então, exame físico, rapidinho, atrás de retração, abalamento. Presença de corpos estranhos também. Aqui, ó. O paciente sofreu provavelmente um TCE, precisou de craniectomia e fez provavelmente também ressecção do segmento cerebral, né? Depois reconstruiu. Corpo estranho. Corpo estranho. Então, olha o cabelo dá dica pra gente de idade. Tem que procurar às vezes parasita ou umas patologias que podem sofrer alteração, né? Essa primeira aí é o quê? Quem sabe? Psoríase. O segundo ali pode ser um cisto sebáceo, mas tem pessoas que fazem osteoma em crânio, em fronte, que fica parecendo como se fosse um cisto sebáceo, só que é ósseo, uma lesão benigna, mas tem que diferenciar de carcinoma de pele, né? Esse outro cara aí, vocês viram recentemente a mais nova novidade, né? Da mulher da língua? De cobra? E a moda pega. Eu queria saber quem foi que fez pra ela aquilo, que profissional. Porque eu não acredito que foi um orientado no médico. Não sei, mas eu já vi, eu acho que umas 3 pessoas. A minha amiga, que eu dividia, que eu morei na casa dela uns dias, tinha um vizinho no Ribeirão que era igual esse cara aqui. Toda a vida que eu lidava, batia com ele de frente, levava um susto. O cara era todo rico. Então, paciente na maca, mão da frente para trás. Paciente sentado, você pode tanto examinar de frente quanto de trás. O importante é buscar alteração de consistência, retração, abalamento, história, tem trauma associado, não tem, doença infecciosa, enfim, consistência, deformidade, sensibilidade, presença de parasita, e essa inspeção da cabeça faz parte do E do ATLS, tá? Não deixem, por preguiça, de virar o paciente na prancha. O ATLS tem até o E exposição, tem que rodar o paciente na prancha. Quantas vezes lá em Ribeirão me chamavam como especialista cabeça e pescoço para avaliar o paciente com trauma de face, alguma coisa, e eu tinha que rodar o paciente da prancha porque o pessoal da cirurgia não tinha feito isso ainda, porque essa semana quem ia tirar o colar cervical do paciente é neuro, a outra semana é ortópio. Olha que absurdo. Quem tirava o colar cervical lá na USP de Ribeirão era uma semana o pessoal da neuro, outra semana o pessoal da ortopedia. E se ele tivesse ocupado o paciente que ficasse na prancha esperando até a linha aparecer. E o cirurgião não aprendia a fazer isso. Não tem sentido, gente. Todo mundo tem capacidade técnica para fazer isso e tem que fazer. Porque às vezes o paciente, na adrenalina ali do trauma, ele não te refere. Aí tu vira e deu um tiro nas costas, deu uma facada nas costas. Tem alguma outra coisa que é super importante e que passou despercebida. Um trauma na coluna, no pescoço, que nem esse paciente que a gente estava reanimando, entubando, só tinha um buraco faltando um pedaço da cabeça, tá? Então precisa examinar, faz parte, passar a mãozinha na cabeça de frente. Eu lembro muito que mesmo na época da cirurgia, a gente já chegava e já passava, conversando com a pessoa já passava. E uma vez eu escutei no meu curso de ATLS, o professor inclusive falou assim, eu já deve ter falado isso para vocês, então repetitivo, de quando você está numa abordagem de acidente, tipo na rua, e aí você às vezes encontra a pessoa sentada ou andando de
costas, mas enfim, a pessoa às vezes está fora de si, que você de preferência não chame a pessoa, para ela não fazer isso, porque você nunca sabe quando ela pode ter um trauma raquimedular e... Então ele falou, quando você for abordar uma pessoa, segura a cabeça e pergunta, como é seu nome? O que aconteceu? Então se você vê que a pessoa está no cenário de trauma, já chega com cuidado para não assustar a pessoa também, né? Mas já chega imobilizando a cabeça até que você perceba o nível de consciência, estabilize a coluna. Não, vamos deitar, você está bem, entendeu? Então tenta já estabilizar a cabeça, estabilizar o pescoço quando você for o primeiro a chegar no lugar. Topografias da face é importante, gente, quando você fala assim, é muito comum quando a pessoa vai mandar para mim, eu estou com um paciente com câncer no rosto, ou com caroço no pescoço. Aonde? Para mim faz toda a diferença. E quando a gente divide, especifica a sublimidade anatômica exatamente onde está, quem não está vendo está entendendo. Você está falando ali, eu estou em mais ou menos que tamanho, onde, e às vezes a gente até ajuda pelo telefone a discutir um caso, ou manda para cá, olha, eu acho que pode ser isso. Então é importante que o médico saiba especificar exatamente o tamanho da lesão, às vezes por conta da medicina legal. Então eu já tive que responder para o médico legal, um paciente que chegou, não era de fácil, mas estou dando exemplo. Chegou baleado e a gente fez um regaço nele no sentido de massagem cardíaca aberta, pegou acesso central, dreno de tórax. Então nós causamos muito trauma. Quando ele chegou no IML, o que foi tiro ou facada, o que foi a gente no hospital? Então, até esse tipo de coisa, a gente tem que descrever certinho as lesões que o paciente chega para se respaldar do ponto de vista legal. Então, na face, a gente vai falar que tem região frontal, região temporal, região zigomática, região malar. Então, malar é de maxila. Malar, maxila. Zigoma. Temporal. Supercílio, sobrancelha, supercílio. O que está no supercílio é tudo pálpebra, tá? Se a lesão for aqui, é pálpebra. Aqui é pálpebra, tá? Pálpebra superior, pálpebra inferior. Então a gente tem o sulco, órbito malar, daqui para cima é pálpebra, daqui para baixo é maxila, região malar. Dorso do nariz, ponta do nariz, asa do nariz, columela, vestíbulo ou ósseo nasal, lábio superior, lábio inferior, lábio, pele do lábio, pele do lábio. O vermelhão a gente chama de vermelhão, o lábio que a gente chama de lábio mesmo, é vermelhão do lábio. Porque se eu tenho câncer de pele, aqui, câncer de pele na pele do lábio superior à esquerda, tá? Então do bigode para dentro é lábio. Esse sulco é sulco lábio mentoniano. Então do sulco para baixo é mento ou queixo. Do sulco para cima é lábio. Região mandibular, região pré-auricular ou palatídea. Então às vezes a gente também usa uma estrutura anatômica importante que está ali naquela região embaixo, na topografia da parótida, na região tireoidiana. Então eu posso usar isso também, tá? O que mais faltou ali? Região bucal ou bucinadura. Na bochecha, pode falar bochecha? Pode. Bochecha é certo, correto também. Região occipital, região periorbital, também é um termo que a gente utiliza. Parietal. A face, a gente avalia a face normalmente em terços da face ou em hemiface. Então, tem paralisia de hemiface direita. Tem uma fratura de terço médio da face.
tá? Em relação, inclusive, aos parâmetros de beleza. Então, uma pessoa considerada bela tem um rosto mais... Ninguém tem rosto simétrico, tá? Começa de conversa, muito raro. Todo mundo tem assimetrias, algumas pessoas mais, outras menos, mas todo mundo é assimétrico. Mas a gente sempre tenta buscar, né, a simetria entre os dois lados, e os terços são correspondentes. Então, teoricamente, a região da implantação do cabelo vem até aqui, a gente chama que é o corragis, que é o ponto mais baixo aqui do nariz, deveria ter o mesmo tamanho até a columela, que deveria ter o mesmo tamanho até a região do mento. E, inclusive, as pessoas utilizam essas proporções para fazer a harmonização facial, ou para a gente dar uma cirurgia ortognática, para a gente busca harmonizar, né, deixar mais proporcional esses terços da face. Simetria, de novo, comparar, buscar simetria, óculos de linha média, integridade. Aqui vocês já vão me dar um diagnóstico, mas semiologicamente, se você não sabe o que é isso, como que você descreve aqui? Como que você descreve isso aqui? Sem me dizer que é fratura, quebrou o nariz. Como que você descreve o exame físico? A tortuosidade, a simetria, a deformidade nasal do dorso com desvio importante. Aí, assim, vocês vão ver que a gente tem dorso ósseo e dorso cartilaginoso. A parte mais alta ali, que é a giba, é exatamente a transição ósseo-cartilaginosa. Então, quando a gente avalia tortuosidades no nariz, a gente avalia se essa tortuosidade é óssea, cartilaginosa ou é ósseo-cartilaginosa. Aqui, a gente vê que o desvio vem desde lá de cima. Então, uma deformidade, uma tortuosidade traumática do nariz, com desvio importante de todo o dorso para a direita do paciente. Aí você pode, no exame físico, inclusive, falar, tem instabilidade, tem estabilidade, provavelmente com instabilidade, ou seja, fratura, dor, você vai acrescentando as coisas do exame físico. Aqui. Sem falar o diagnóstico. Deformidade. Vamos falar, deformidade do lado superior com fissura, com fenda, com abertura de pelo menos um terço ali do lado superior, causando incontinência do lábio e da pele, né? Causando com certeza incontinência oral, alimentar, dificuldade de mamada, que é um lábio depois. Aí, pessoas prognatas, quando a gente tem alterações de mandíbula, onde a mandíbula passou, desenvolvimento mandibular passou de onde deveria. Microbinatia é quando tem uma hipoplasia de mandíbula e você pode ter as assimetrias, ter as mordidas cruzadas, enfim. Uma coisa bastante importante como padrão normal no trauma é a oclusão dentária e o número de dentes também, vai ter ali na frente. Mas o que a gente chama de oclusão? O paciente tem oclusão, todo mundo fecha o dente normal em repouso. E agora vai bem. O normal é que os incisivos inferiores estejam levemente atrás dos superiores. Quem tem diferente disso tem alteração de mordida. Tá? E mesmo quem tem isso aqui pode ter alteração de mordida também, porque um lado pode ser maior que o outro, que é aquele caso ali de mordida cruzada. E isso a gente usa como parâmetro no trauma, porque a pessoa que tem trauma de maxila ou de mandíbula, muito provavelmente não consegue fazer oclusão. Ou na oclusão você consegue ver que aqui está certo e aqui está faltando, ou está afundado. Então a gente observa
o paciente consegue fazer ou não, e se tem estabilidade. Então a gente pega a luva, abre a boca, aí você enfia os seus dedos dentro da boca do paciente, por fora aqui agarra, vai fazer isso aqui, ó. Testar se a mandíbula está firme, se está durinha, ou se está mexendo. Vai doer? Vai, porque se tiver fratura dói, mas como é que você vai fazer isso se você não examinar? E a mesma coisa nos dentes, nos incisivos, a gente tenta segurar, pode segurar o dedão no céu da boca. Primeiro a gente examina o palato, então desliza o dedo no palato duro do paciente para ver se não tem, às vezes tem um degrau, fraturou assim, fraturou nesse sentido, então às vezes pode ter um degrau. E também pode ter fratura leforum que desinsere a maxila, aqui desinsere a parte onde os dentes estão fixos, dessa parte aqui da maxila, que seria um leforum. Então eu seguro, boto o dedo, dou um jeito de segurar e chacoalho para ver se é para o rosto mexer inteiro, ou não, só um pedaço, um fragmento. Então você pode falar, tem uma fratura de face, pelo exame físico. O homem vitruviano da Vinci, ele fala dessas proporções, né? Tanto desses terços da face, mas como os dos quintos também. Eu não lembro, quem gostar de ler, tiver interesse, é bem legal. Isso aqui é válido até hoje. E para mostrar para vocês como o belo é imperfeito, a foto da Angelina no meio é a foto normal e foi duplicado as metades. Não fica bonito quando está perfeito, gente. É a mesma coisa com a outra, tá? Então a beleza tá nas coisas tortas mesmo. As faces, algumas faces fecham síndromes, né? Algumas são mais frequentes, então até um leigo bate o olho às vezes numa pessoa que tem síndrome de Down e sabe que é síndrome de Down por aquelas feições sindrômicas. Outras a gente não sabe, é até uma brincadeira interna, especialmente na pediatria. Pronto, vou falar mal dos pediatras de novo, eu ia falar na medicina, mas é os pediatras que pegam as crianças sindrômicas, eles que ficam falando mal, aí eles brincam interna assim, quando a pessoa é estranha e falam, nossa, ele é sindrômico. Você não sabe o que é, mas é importante você semiológico, por isso que eu falo assim, o amiloborina é fácil, mas esse você sabe. O problema é quando você pega uma síndrome que você não sabe, você sabe que está estranho, e você precisa semiologicamente descrever o que você está vendo para você jogar no Google e tentar achar síndrome. Que hoje em dia o Google ajuda, na minha época não tinha Google não. Então, como a primeira fase é que síndrome. Vocês sabem, agora descreve semiologicamente uma face oxigóide. É uma face oxigóide. Só? Face de lua cheia tem um monte de gordinho por aí. É uma face pletórica, né? Avermelhada, em lua. Normalmente tem esse hipertelorismo. Hipertelorismo, por favor. Hipertelorismo é outra. E surtismo. E aí, só? É só? Fecha? Dedurou? Na verdade, O cabelo dela vai ser cortado. na verdade é a cara de lua cheia mesmo. Faces de lua cheia. E ele é avermelhada. Normalmente tem obesidade também associada. Abdômen. Aí sim, o hipertelorismo, que é a distância entre os olhos deveria ser a medida de um olho. Aqui provavelmente ela tem uma distância alargada, uma base nasal achatada, inclusive o ultrassom pré-natal, que sugere, né, que o bebê tem síndrome de Down, avalia essa base nasal achatada. Normalmente tem essas alterações dentárias, que eu não sei dizer exatamente como, mas já percebeu que tem os dentes, não tem um dente bem formado, é um dente infantilizado. Normalmente tem o olhinho esse mesmo que chama, que tem o olho puxado, eu acho que chama esse mesmo. Eu acho também. A prédia
cutânea. É isso, tem um olhinho de água. Tem um olhinho de água. Então, assim, é importante a gente tentar definir quais são essas alterações para que no dia que a gente pega uma síndrome que a gente não conhece, para encaixar dentro dessa síndrome. E esse último? Quem que é o da acromegalia? Primeiro, uma pessoa grande, né? Tem macroglosia e as proeminências ósseas exacerbadas. E esse aqui, ó. Esse aqui parece que é bem mais comum do que a gente imagina, tá? Hoje eu bato o olho e vejo que é essa síndrome, mas eu não sei exatamente isso, eu não saberia dizer se eu não fosse da especialidade. Então, como vocês descrevem essa síndrome aí, pra gente jogar no Google e tentar achar ela? Vai. Isso você já viu da gorinha. Retrognatismo. Na verdade é só o que vocês conseguem ver. Micrognatia é retrognatismo. Mas essa criança também pode nascer com isso aqui, ó. A micrognatia dela causa uma retroglossoptose, que pode levar a apneia e dispneia. O que é isso? A nossa mandíbula, quando ela desenvolve, todos esse músculo daqui, ó, que segura a língua, estão grudados na mandíbula. Então, como a mandíbula dessa criança não desenvolveu, a base da língua dela, ó, a mandíbula desenvolve, a língua vem para cá. A mandíbula não desenvolveu, a língua cai em cima da via aérea. Então, retroglossoptose é uma queda posterior da língua sobre a via aérea. Então, essa criança pode nascer com dispneia ou até com apneia por obstrução anatômica mesmo. E, sem dúvida, disfagia. E agora, imagine esse bebê mamando. Ele não consegue, ou ele come ou ele respira, tá? Então, bebezinhos que nascerem com esse queixinho muito para dentro, muito provavelmente tem síndrome de Pierre-Robin. Tá? E essa síndrome pode muitas vezes estar associada com as fendas, as fissuras, fenda labial, fissura palatina, tem outro nome agora, que é os defensores do... Não tem ninguém aqui daquele grupo da Operação Sorriso? Que tinha uma aluna na outra turma. Não pode me chamar assim, professora, é de outra forma. Enfim, todo mundo conhece como fenda palatina, né? Fissura labial, fenda palatina. Mas tem outro nome mais moderno aí dessas coisas agora que não pode chamar mais. E aí piorou ainda mais para alimentar essa criança se ela tiver isso associado, né? E qual que é a importância disso? Se vocês estiverem lá em Cabixi e nascer um bebezinho assim, com falta de ar importante, o que vocês vão fazer? Vão entubar, vão tentar entubar. Graças a Deus, criança é molinho e mesmo com essa uma via aérea difícil, mas a princípio, por ser molinho, é para dar para entubar. Por quê? É urgência, não vai fazer traço, não é RN. É difícil, nem eu sei fazer, talvez. Então, é difícil, então vocês vão tentar entubar, não pode ter medo, porque vai morrer se não fizer. E provavelmente vão encaminhar para o lugar que faça traqueostomia. Essa criança muitas vezes depende de traqueostomia desde o nascimento até que desenvolva. A maioria desenvolve ao ponto de tirar o trato, às vezes não desenvolve tudo. Tipo, essa moça aqui, essa do meio. Será que ela tinha perna roubando quando ela era bebê? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que sim, tá? Então eu acompanho crianças lá do grupo da Operação Sorriso que me mandam justamente para tirar trato lá pelos 3 anos, 5 anos, tem criança até 6 anos, tá? Porque já não precisam da trato, mas precisaram quando nasceram assim, com desconforto respiratório. Olho, adoro olho. Então, supercílio, pálpebra, já falei, supercílio, pálpebra. Vocês sabem, todo mundo já brincou de virar o olho quando era criança, né? Como é o nome daquele negócio branco? Preto branco.
Vira o olho aí, alguém vira o olho aí pra mim. Vai, vira o olho. Ah, a gente fala sério. Vai. Vira. Aqui, professor, aqui, Ninguém, gente. Aqui, aqui. É branco, não dá pra ver. O nome disso aí é tarso. Isso aí é o que sustenta o rebordo do nosso olho. O de cima ele é maior, o de baixo é menorzinho, mas tem também. Então onde a gente passa aqui, ó, lápis no olho, a gente passa num ligamento tarsal, tá? Inferior e superior. A placa tarsal superior, ela é maiorzinha, porque ela tem que ajudar a fechar o olho. A de baixo só ajuda a dar continência no olho, para o olho não escapar para fora. A região cantal a gente chama de canto medial, a região lateral, canto lateral. A glândula lacrimal, gente, para quem não sabe, ela está aqui assim, em cima, na região superior e lateral do olho, dentro do rebordo ósseo, tá? Ela fica lá dentro. Conforme a gente vai envelhecendo, ela pode inclusive prolapsar e ser uma das coisas que fica inestética a pessoa que altera a pálpebra gordinha. E aí, sim, pode ser bolsa de gordura mesmo, mas pode ser glândula lacrimal aqui. Tem que tomar cuidado para a pessoa não estar só glândula lacrimal fora. E aqui no meio a gente tem uma carúncula e tem pequenos orifícios onde drena a lágrima, que é o ósseo do ducto lacrimal, e esse ducto lacrimal vai para onde? O nariz. E por isso que quando a gente chora, entope o nariz, tá? E anatomicamente, o canto lateral tem que ser mais alto do que o canto medial, justamente para a lágrima cair, lavar e drenar. O problema é que quando a gente vai envelhecendo, esse canto é o conjunto da periórbita. Sobrancelha começa a cair, pálpebra começa a cair, ligamento começa a afrouxar e o canto às vezes fica mais baixo do que a região medial. A pessoa começa a ter queixas de lacrimejamento, prurido, olho seco, porque altera essa mecânica de limpeza lacrimal, tá? Os cílios, né, protegem, e ali a gente está vendo também esclero, é o branco do olho, está recoberto pela conjuntiva, íris, pupila, isso aí vocês veem melhor ainda no pessoal do oftalmo, tá? É importante a gente ver simetria, integridade, isso é hipertelorismo. Tem mais evidente a Rafaela, né? Essa distância aumentada do olho. O que é esse ali de cima da moça dos olhos verdes? Estrabismo e... Não, é exatamente isso que eu quero. Semiologicamente, o que é isso? E de pessoas de características. Exoftalmia. Então eu tenho um estrabismo com exoftalmo. Por que exoftalmo? Porque o normal do olho é que a parte de cima cubra o olho cerca de 2 milímetros e a parte de baixo pelo menos 1 milímetro. Quando a gente consegue ver o branco do olho ao redor, e tem pessoas que sem ter exoftalmia tem isso, que é o que a gente fala que a pessoa tem vetor negativo, tem o olho levemente mais esbugalhado, mas nem necessariamente ter doença, ter exoftalmia, tá? E o que é o de baixo? Aniso é a diferença, mas esse dótica tá o quê? E o outro? Miótico. Isso aqui é uma das coisas que podem acontecer naturalmente com o envelhecimento, que é um lagoftalmo ou um scleroshow. Na verdade, scleroshow é isso aqui. Scleroshow é quando eu tenho uma visão da esclera quando eu não deveria ter. Mas eu posso ter um scleroshow por lagoftalmo também, tá? Então, o que aconteceu nesse senhorzinho? Normalmente é no idoso, onde a frouxidão tarso-ligamentar acaba fazendo exposição contínua da conjuntiva e da esclera, causando uma ceratoconjuntivite.
Isso aí tem que tratar com cirurgia reconstrutiva da pálpebra. O de baixo é paralisia facial. Lembra que eu falei da paralisia facial, que o pior é do olho? Então, esse paciente tem paralisia facial de que lado? Direito dele. E quando o paciente tem paralisia facial, gente, o exame físico é esse aí. Ele tenta fechar o olho não fecha e ele vira o olho para cima numa tentativa. Então, é estranho que você vê só o branco do olho, tá? Paralisia facial à direita. Por isso que um paciente com paralisia facial chegou, colírio, fitinha para fechar o olho. Se for de véu, reza para melhorar espontaneamente. Se não melhorar, sabe o que a gente tem que fazer? Uma cirurgia. Na verdade, tem duas opções. Número 1, se for pequena, a gente pode fazer uma cirurgia que chama tarsografia. A gente vem, faz uma anestesia local mesmo, a gente escoria a borda do tarso de cima e de baixo e dá um ponto para que grude. Então a gente fecha a fenda palpebral de propósito para ajudar a fazer isso. Ou a gente vem, se for uma paralisia definitiva, existem moldes de ouro. Uso o ouro porque ele é inerte e porque ele é pesado. Aí tem os moldes a depender. Tem, assim, aqui a gente não tem, eu não tenho. Lá em Ribeirão o pessoal tinha, por quê? Porque é um centro de especialidade, né? Que a gente faz tudo. Aí eles têm um moldezinho, mandam o ourives fazer. Aí dependendo do paciente, se é mulher, se é criança, se é adulto, estima mais ou menos em gramas de ouro qual é o molde que tu quer. Aí a gente implanta isso na pálpebra superior para fazer o peso fechar. Aí, então já falei, osso nasal, dorso nasal, ósseo cartilaginoso, giga, ponta, asa, columela. Agora, dentro do nariz, dá para examinar com endoscopia flexível ou rígida, ou seja, precisa de câmera. É muito difícil fazer um exame nasal, inclusive só com espéculo. Até uso espéculo, mas não consegue ver tudo isso aqui, tá? Mas quando a gente olha o vestíbulo, a gente dá de cara apenas aqui com essa porção anterior dos cornetos. Eu consigo ver o que num exame de rinoscopia direta, com espéculo nasal? Se tem desvio de septo ou não, se eu tenho hipertrofia de corneto ou não, coloração de mucosa e se às vezes a gente tem presença de corpo estranho ou não. Não tem que tirar corpo estranho se você não tiver material adequado e pinça adequada, porque você corre o risco, especialmente com a criança, de empurrar algo que está impactado. Algo que está impactado aqui nos cornetos, aí você empurra, aí é uma criança que está chorando porque dói pra caramba. Todo mundo já fez teste de Covid aí do nariz? Parece que realmente está enfiando no cérebro, né? Dói pra caceta essa região aí. Então, imagina a gritaria que tá o moleque, aí tu empurra a tampinha da caneta, aí ele faz assim, aí vai pro pulmão. Aí tu piorou a situação horrores. Então, não toma cuidado, só se você tiver muita confiança no seu taco, tiver no centro cirúrgico, tiver broncoscopia, porque se ele esperar o trem no lugar errado, teve filho de médico morrendo uns anos atrás com um corpo estranho no pulmão, porque aspirou alguma coisa no pulmão. Então, os cornetos, você vê isso aqui também com o pessoal do otorrino, né? Corneto superior, médio, inferior, ou concha nasal superior, médio, inferior. Eu gosto de explicar isso aqui, vocês vão ter sinusite com otorrino, mas eu gosto de explicar porque eu tenho sinusite. E para explicar por que tem que lavar o nariz, por que tem que usar o corticoide, é importante. Então, o seio da face frontal, esfenoidal e etimoidal está mais ou menos por aqui, na linha média, eles desembocam todos aqui nessa cavidade nasal. Então, isso aqui, até aqui assim, ó, cavidade nasal. Daqui até aqui, onde eu vejo através da boca, rinofaringe. Então, isso aqui é rinofaringe. Daqui onde você abre a boca e vê, ó, abriu a boca e eu vi, orofaringe. Daqui para baixo, hipofaringe. Então, na cavidade nasal, a gente tem as conchas e tem os meatos, que é esse vão entre as conchas.
tá? Então, os seios da face desembocam aqui. Então, tem um buraquinho no seio da face frontal, desemboca aqui. O outro desemboca, a maioria desemboca aqui na concha entre a média e a inferior, tá? Aqui o do seio esfenoidal. Aqui, essa redundância aqui, ó, é onde é adenoide na gente, quando a gente era criança. E essa orelha, parece uma orelha, é o meato é o ósseo do conduto auditivo. Então, quando eu estou no exame de nasofibroscopia, a gente consegue ver direitinho esse buraco aqui. Então, se a pessoa tem uma otite purulenta, você vai ver gotejando pus. Se tem doença do refluxo importante, você vai ver essa parede posterior toda queimada, como se fosse uma queimadura mesmo. E se a pessoa está com sinusite, às vezes você não consegue ver o ósseo, mas você consegue ver o pozinho escorrendo aqui, secreção escorrendo. Quando a gente tem gotejamento posterior, todo mundo aí já teve gotejamento posterior. Se tem sinusite, goteja também. Então, às vezes eu acordo quando eu estou com sinusite e vou lá olhar minha garganta. Aí tem uma gotinha de catarro assim, descendo. Isso é o gotejamento posterior, isso é o que pode dar, por exemplo, tosse crônica. E por isso tem que lavar o nariz. Mesmo quando não está com as coisas entupidas. Aí, mas ó, eu estou respirando. A maioria das pessoas que tem sinusite, não é nem sinusite, tem hipertrofia de corneto, respira mal e não sabe. Eu sou uma respiradora ruim. Escuta a minha respiração. Tá vendo? Tudo entupido. Eu tinha que estar levando a cara e eu apareci nariz faz tempo. Você vai enrolando assim, vai voltando os corticoides, mas eu tenho certeza que no seu dia eu vou respirar muito melhor. E eu respiro assim a vida inteira, eu já me acostumei. E eu vivo com dor de cabeça, hoje mesmo agora eu estou com dor de cabeça, eu não mundo. Mas o meu é hipertrofia de corneto e a minha sinusite é por conta disso. E por isso que o tratamento da sinusite, às vezes, é só tratar o corneto. Porque o meu corneto hipertrofiado, de tantos olhinhos que eu usei, é que obstrui a saída do seio. Se eu arrancar esse corneto maldito grande aqui da frente, talvez eu não tenha mais sinusite. Porque não tem mais obstrução à saída da secreção do seio da face, que está obstruída aqui no corneto. Professora, aqueles pacientes que têm a carne crescida, É isso. Eu vou mostrar para vocês, que eu estou fácil aqui, o exame de uma paciente que tem papiloma. Eu tirei um papiloma dela no pilar aquilariano, que eu vou mostrar para vocês. E aí eu tenho a nasofibroscopia dela com papiloma nessa região aqui, ó. Na porção nasal do palato mole. Aqui, super caprichoso, tá? Então eu consigo só dar tchau pra ele assim no exame da oroscopia. E aí quando eu passei a câmera pelo nariz, eu vi aqui nessa região, e vocês vão identificar toda essa anatomia aqui, tá? Então, ó, maxila é o palato duro, tá? Osso ali, ó. Não, aqui, osso, palato duro, passa a língua do palato duro. Termina por aqui, né? Aí daqui pra trás, que é o pinguelo da garganta, úvula, o céu da boca mole, o palato mole. E é ele que divide. Quando a gente engole, a língua vai lá no céu da boca, isso aqui, ó, vem pra trás, pra fechar. Porque senão, tudo que a gente engole líquido ia voltar pro nariz. Inclusive, pessoas que têm doença neurodegenerativa, Alzheimer, ou sofreu um TCE, ou tem lesão que nem essa paciente jovem, se eu arrancar, porque eu não arranquei ainda, se eu arrancar ela vai ficar com deficiência do palato, insuficiência velopalatina. Quando ela for comer, a comida vai voltar para o nariz. É horrível. Então, formas de examinar nariz, forma raiz, tem material nenhum, vai ver nada, né? Vai ver pelo do nariz só. O jeito correto é com rinoscopia, com espéculo nasal. O problema é que espéculo nasal é coisa de consultório de otorrino ou de cabeça e pescoço. E o jeito topzera da galáxia, que isso aqui é a rinoscopia indireta com câmera. Esse aparelho aqui
o flexível e tem também o rígido. O flexível é mais confortável, com uma ótica flexível fininha, mesmo assim é desconfortável. A rígida é que nem aquele negócio Covid, é rígido mesmo. Então aqui uma visão de uma rinoscopia direta com espéculo nasal. Isso aqui é um tumor de cavidade nasal. Então era para a gente ver isso aqui, o exame físico normal é isso aqui. Abriu com o espéculo, viu o septo, viu o corneto inferior, o corneto médio. E era para ter um buraco aqui passando ar. Se tiver desvio de septo, um lado vai estar mais apertado do que o outro lado. E aqui é um monte de copo estranho, ó. Tampinha de caneta Bic vista do fundo, assim, ó. Aqui uma moedinha, 10 centavos. Aqui eu não lembro se é um cotonete. Aqui sabe Deus o que é que eu não lembro. Aqui é câncer. Então, carne crescida com sanguinho, até que diga o contrário, câncer, neoplasia, tá? E uma das piores coisas que existe, gente, pra mim, na medicina, depois de míase, chama epistaxe. Tô pensando, tem outra coisa que eu gosto menos. Epistaxe é uma droga, ainda bem que epistaxe é uma coisa que ficou para otorrino resolver. Porque epistaxe, cara, quando vem, ela é muito volumosa, normalmente não é aquele sanguinho que escorreu que nem filme, que a pessoa põe a cabeça pra papai e acabou. É cabulosa, é tipo exorcista. Eu já vi um paciente chocar com epistaxe. E o problema é que a pessoa começa a engolir aquele negócio, aí vomita, e o coitado se afoga no próprio sangue. E a tamponamento nasal não resolve, porque normalmente a epistaxe mais importante, ela é mais posterior. E a minha dica de ouro que eu aprendi na residência de cirurgia é, no desespero, faz tamponamento posterior como se fosse fácil na hora que o paciente está sangrando. Nunca tem botomilo na hora que o paciente está sangrando o PS. Então, sondinha de Foley, sondinha uretral, menorzinha que você encontrar, enfia pelo nariz, insufla o balão, enfia o outro no outro nariz, se tu não souber de que lado que está vindo o sangue, e puxa, e amarra. E chama o otorrino para resolver. Porque esse meu paciente, ele quase fez uma AIT, foi terrível. E toda vez que o otorrino chega, mas ele está sangrando. Então você leva ele para sua casa, fica com ele lá, porque vai voltar a sangrar e você vai morrer aqui na minha mão. É terrível, eu odeio epistaxe com todas as minhas forças. Então, o tamponamento nasal posterior, normalmente, é feito com, pode ser dedo de luva também, nunca funciona isso aí. Você tem que enfiar um dedo de luva no nariz da pessoa e devagarinho enfiando gás. Passa uma vaselina para ela escorrer, mas isso dói pra caramba, é difícil. Então a Foley foi a coisa mais fácil e prática que eu vi na minha vida. Tem, por isso que você tem que, ou quando é cirúrgico, a gente faz uma trouxinha de gaze, amarra ela com alguma coisa flexível, pode ser com a própria gaze, não é legal, com muito calibrosa. Não, com fita cardíaca que a gente tem. Normalmente é uma fita de algodão que a gente usa em cirurgia que parece um cadastro de sapato delicado. Ou qualquer outra coisa cirúrgica, fita que você tenha lá estéreo, que tem que ser. Aí você amarra, faz uma voltinha e tem que tentar passar isso de forma retrógrada. Então, na verdade, a gente passa essa fita pelo nariz, normalmente uma sondinha, por exemplo, pode ser. Capta essa sondinha na boca da pessoa, amarra essa bolotinha de gás depois e puxa. Então vai ficar aquele troço, engatado na rinofaringe que você puxou pelo nariz, mas não é fácil fazer um tamponamento nasal posterior. Então por isso que eu falo, a forma mais fácil é passa um Foley, insufla e puxa. E reza para o teu Foley dar certo, porque ele é um balão nele e vai deslizar. O tamponamento da gás é melhor. Mas o Arthur mesmo, terça-feira operou um pólipo nasal que eu fiquei zoando ele. O que tu tá fazendo isso? Esse paciente ficou internado no João Paulo sangrando, eu tô vendo. Aí tinha para sangrar, e aí a gente ia tirar. Era um pólipo, era uma doença benigna
que a maioria das taxas são benignas. Vem pra gente quando é câncer. Só que o câncer ele cresce e ele mesmo às vezes para o sangramento, porque o local é pequeno, então ele mesmo tampona. E assim, foi aquilo ali, tem que fazer biópsia. Vou lá, arranco um pedaço, vai sangrar pra caramba no momento da biópsia, inclusive. E depois tem que fazer uma derrubada feia. Mas o importante é, aquilo ali tem cara de câncer, tá? Manda um otorrino, tem que fazer biópsia. Orelha. Então, isso aqui chama hélice. Ai, eu fico mostrando aqui como se vocês estivessem vendo. Hélice, tá? Anti-hélice, esse Y. Concha, é o fundo aqui. Concha, tragos e lóbulo. Então, para quem não precisa saber isso? Um dia chegar um paciente com uma lesão ulcerada ou perolácea, um câncer. É muito comum o homem ter câncer aqui na hélice, porque não tem cabelo, pega sol. É muito comum o homem ter câncer aqui. Ou, tem um pequeno furinho aqui na região do tragos. Fístula, os sinos auriculares, a gente vai estudar mais pra frente. Enfim, para você referenciar alguma doença pode acontecer. E conduto auditivo interno. O exame da boca, de preferência com luz, luva, abaixador de língua, pelo menos. E isso é boca, gente. Boca, as estruturas da boca são essas, tá? Então, palato mole não faz parte da boca, faz parte da orofaringe. Então, boca é lábio, mucosa jugal, ou seja, toda a mucosa dentro da boca que você não sabe dar nome é mucosa jugal. Gengiva, superior e inferior, assoalho oral ou soalho bucal ou suário da boca, pode botar o A ou não botar o A. É essa parte abaixo da língua. Então a gente tem soalho anterior e lateral. Posterior não tem, porque é a própria língua. Trígono retromolar. É essa região que está atrás dos molares. É essa região de musculatura que encontra-se entre os molares. É uma região super perigosa para câncer. Câncer dessa região rapidamente invade a musculatura mastigatória e se torna inoperável, tá? Então esse fundão lá entre os dentes, trígono retromolar. Língua. Lembrando que a língua tem dorso da língua e ventre da língua. Então na posição anatômica, a parte de baixo é o ventre, a parte de cima é o dorso. Palato duro e dentes. Então, palato mole, amígdala, não é subunidade oral da boca, é da orofaringe. Lembrando que a língua aqui tem o frênulo da língua, tem o frênulo dos lábios superior e inferior, e o orifício lá da glândula salivar vai sair. No exame físico na aula que vem eu mostro onde que saem os ductos de Steno e os de Barton. Na inspeção do lábio a gente consegue definir idade, mas o que a gente interessa aqui é procurar doença, né? Então, eu já mostrei para vocês as glândulas salivares menores, quando a gente passa a língua, aquelas bolinhas. Nessas glândulas salivares menores é onde a gente faz a pesquisa de síndrome de Sjögren. Então, normalmente o reumatologista ou o oftalmologista começa a investigar a síndrome seca, síndrome de Sjögren, que é a pessoa que tem olho seco, pele seca, prurido nos olhos, que não tem lágrima direito, ou associação com outras doenças autoimunes, e aí manda lá, biópsia de glândula salivar. Não é para tirar um pedaço da submandibular nem da parótida. Acontece paralisia facial por barbeiragem desse tipo. A pessoa, biópsia de glândula salivar para investigar a Sjögren, ele manda um costão no moço para tirar um pedaço da parótida e depois joga para o cara toda.
é só essas glândulas salivares menores, tá? A gente tira 6 unidades, 6 bolinhas. Anestesia local, ninguém vai ver, não vai ter complicação nenhuma para investigar a júri. Lesões aftosas, leucoplasia. Essa leucoplasia aqui, gente, é por quê? O sol ou cigarro? Sol. Mas se o paciente fumar, obviamente eu vou dizer para ele que é por conta do cigarro. Mas lábio e pele são as exceções de cabeça e pescoço que não tem relação com álcool e cigarro, tá? Especialmente por isso que a maioria do câncer de lábio é no lábio inferior por conta da incidência do raio solar. E olha só o tiozão polar. Normalmente paciente de pele clara, que agricultor, trabalha a vida inteira no sol. Isso aqui é câncer de pele, tá, gente? Câncerzão bruto que pega pelo menos metade, a quase 1/3 do lábio inferior. Não é uma cirurgia legal, a reconstrução nunca fica perfeita e é um câncer danado que gosta de dar metástase e de recidivar, é bem inchadinho. Exame da boca, vou deixar para a aula que vem, já que vocês vão fazer na prática. Faringe, já falei para vocês, então a gente viu cavidade nasal, de onde terminou ali o palato de transição do duro para o mole, começa nasofaringe. Parede posterior da nasofaringe é a antiga adenoide. Na parede lateral a gente vê o ósseo, as tubas auditivas chegando. Parede anterior não existe, porque é o vão das cavidades nasais que está chegando lá. Do que você não consegue ver da rinofaringe para o que você consegue ver é o orofaringe. Então, o fundo da garganta para vocês agora é parede posterior da orofaringe. As paredes laterais é a loja amidaliana, onde fica ali as amígdalas. Parede anterior não tem, é o vão da boca. E hipofaringe é o que você não consegue ver para baixo. Então, base da língua onde você enfia o dedo para vomitar é o orofaringe. Até a base da língua, até a valécula é o orofaringe, tá? Da valécula para frente, epiglote é laringe. Vai ser hipofaringe só aqui para baixo que eu vou mostrar para vocês no exame. E de onde você não vê nem no exame de imagem para baixo é esôfago. Isso aqui é laringe, via respiratória, epiglote. Por que é tão importante saber o que é cada um desses? O câncer de cada um a gente trata de forma diferente, porque a drenagem linfática é diferente. Porque, por exemplo, câncer SEC de rinofaringe, num paciente que não fuma e não bebe, tem relação com Epstein-Barr. Não é com HPV. Epstein-Barr. Tratamento, rádio e quimioterapia. Por quê? Olha a base do crânio. O que tem aqui atrás? Ó, aqui era a adenoide, né? Aí tu teve um câncer nessa melequinha aqui. Isso aqui não é um órgão, gente, é um vão recoberto de mucosa. E depois dessa mucosa e desse músculo fininho, é osso, é base de crânio. E aqui, ó, o que é? Hipófise. Então, tumores dessa região não são operáveis, porque ele está ali na zona do agrião. Por isso que é rádio. E aqui, ó, tá vendo esse fininho? Fininho que muda de cor? Isso é a mucosa. Pra cá, já é o que tu enfia o dedo. Então, se tu enfiar o dedo no fundo da tua goela, na parede que a gente vê, tu toca a tua coluna. Ué. O que é a faringe? É uma película de mucosa com um musculinho bem fininho. Atrás tem só a face pré-vertebral e já é coluna. Então, quando tu enfia o dedo duro, coluna que você está tocando. Isso aqui é um exame de rinoscopia direta, então com câmera, só com aparelho rígido, tá vendo que é um ferro? Então ele entrou aqui, esses primeiros imagens é um corneto e um septo, mais corneto e mais septo, aí tu continua no túnel. Quando você chegou no túnel aqui no final, esse aqui, essa parte de baixo, é o palato mole, então se a pessoa começar a falar durante o exame, você consegue ver o palato mole subir e descer.
Se tu pedir para ela puxar o ar, respira ou falar Coca-Cola, o palato mole gruda lá no fundo, simulando a passagem do alimento. Então é quando eu vejo se a pessoa tem incontinência ou incontinência velopalatina. A fono pode ter que trabalhar com exercícios para fortalecer nossa musculatura em quem tem refluxo nasal. E essa coisa aqui, tá parecendo uma amígdala, não tá? Ó, isso aqui parece uma amígdala? É a região da adenoide. E se ela tiver, tá grandinho isso aqui talvez seja uma criança, porque não é normal no adulto. Se eu tiver isso aqui no adulto, será que eu tenho um linfoma? Certo? Por que essa pessoa tem hipertrofia de tecido linfóide? A amígdala e a adenoide, gente, é tecido linfóide. Então não é normal eu ter isso no adulto. Ou será que eu posso ter um câncer aqui? Só que não tem aspecto de câncer, mas poderia ser um câncer de minofaringe isso aqui. Isso aqui, ó, essa reentrância é a tuba auditiva direita. Eu estou olhando a paciente de frente. E se tem esse negócio aqui desse lado, tuba auditiva direita, eu estou na cavidade nasal direita. Aí quando eu vou para o outro lado, eu vejo a mesma imagem, mas um pouquinho do outro lado, tá? Horoscopia. Exame direto, abre a boca e não põe a língua para fora. Horoscopia é feita com o paciente com a língua dentro da boca. Baixador de língua e luz. Esse paciente aqui tem hiperemia de úvula, de pilares amidalianos com placas. Isso aqui não é leucoplasia, tá? Esse paciente tem uma faringoamidalite, talvez fúngicas, pode ser cândida isso aqui, tá? É esbranquiçado, aqui na foto a gente vê melhor. E difusa, você vê que ele tem aqui. Como que eu sei se é cândida? Pega uma espátula ou uma gaze e passa. Se for cândida, aquela brancacenta ali vai sair. Se não for, pode ser difteria, ou pode ser leucoplasia, mas tá vendo que câncer não dá salteado. Então, se está salteado e espalhado, é uma doença infecciosa. Fúngica, bacteriana, até viral. Laringoscopia direta, gente, é a laringoscopia do anestesista, da intubação. Porque você está olhando para encaixar na laringe com o seu olho, tá? Quando eu preciso de instrumentos de vídeo, isso é um tipo de laringoscopia indireta. Pode ser rígida com a câmera. Essa câmera que a gente usa no rígido, a ponta dela lá na câmera é angulada 70 graus. Então ela vai assim, mas o ângulo da câmera tem 70 graus para baixo. Ou flexível, que é aquela outra câmerazinha com ótica flexível que eu mostrei para vocês. Isso aqui são exames de laringoscopia direta, tá? Então, só para, de novo, aqui eu estou olhando uma orofaringe, não estou olhando boca. Por quê? Úvula, palato mole, né? A úvula é uma subunidade do palato mole. Pilar amidaliano anterior, pilar amidaliano posterior. Posterior, anterior. Se vocês abrirem a garganta de vocês e prestarem atenção, a amígdala de vocês vai estar entre esses dois pilares, que são uma prega mucosa só, tá? Essa pessoa não tem amígdala ou tem uma amígdala muito atrofiada, tá? E isso aqui, como é o nome? Parede posterior do orofaringe. Fundo da garganta, ó. Parede posterior do orofaringe. Aí vocês olham, ó, fundo da garganta. Se você botar o dedo lá, é duro, coluna atrás. Se você subir aqui nesse escurinho, ou descer com a sonda nasogástrica, aí ele vai para cima e para baixo, para trás não tem como, tá? Aqui, amidalão, ó como a amidalão tá. A loja amidaliana que a gente fala é a região onde a amígdala está. Pilar amidaliano anterior, amidalona, pilar amidaliano posterior e o fundo da garganta. Palato mole, úvula, e essa amígdala está cheia de placas bacterianas, faringoamidalite purulenta bacteriana. Agora, a gente vai. Isso aqui na verdade é uma horoscopia simples, só a foto do abaixador de língua, né? Aqui é uma aumentada com vídeo. Então a imagem do vídeo ela é aumentada.
Então, o que é isso aqui, ó? Aqui é uma pinguela da úvula. Isso aqui é a base da língua. Na base da nossa língua, nós temos amígdalas linguais. Quando a gente pegar a língua do boi, vocês vão ver. Vocês já prestaram atenção que no fundo da garganta de vocês, da boca de vocês, tem umas bolotas? Nunca? A primeira vez que eu vi, fiquei com medo. Meu Deus, que bolotas são essas? São as amígdalas linguais. E podem ficar hipertrofiadas quando a gente tem faringe amidalite, igual a amidalite. Elas são tecidos linfóides também. E quando continua, isso aqui é epiglote, gente. A valécula é aqui, isso aqui é epiglote da pessoa, tá? E essa daqui é a amígdala. E o que é isso aqui? Um espinho de peixe impactado na amígdala, que é o principal lugar onde a pessoa engole espinho de peixe gato, normalmente está na amígdala. Só que é difícil de ver. A gente está vendo grandão assim, porque a câmera amplifica. Aqui, ó, uma mesma imagem, só que do outro lado. Então aqui, ó, é a preguinha do pilar amidaliano, a amígdala não vejo direito, tá olhando mais para baixo. Aqui é valécula, epiglote, tá? E aqui eu tenho uma lesão ulcerada na base da língua, mais lateral, né, na parede lateral da orofaringe, tá? Aqui entra a transição da base da língua para a parede lateral da orofaringe. Isso aqui é câncer. Tem que biopsiar e resolver o que vai fazer. A laringoscopia direta precisa de sedação. Ninguém aguenta fazer, né, acordar. Apesar de que no João Paulo, a primeira tentativa de retirada do espinho de peixe, os meninos me falam que mandam ver a laringoscopia do paciente acordado. Isso é brutalidade. Se fosse vocês, eu acho pouco o paciente vomitar na cara de vocês. E a laringoscopia indireta, rígida ou flexível, a gente faz o paciente acordado, não precisa de anestesia nenhuma. E o ideal, gente, se um dia impactar espinho de peixe na goela, o certo é ir no otorrino e não para o pronto-socorro de cirurgia geral, fazer endoscopia. Até porque se tiver perfuração, não é para fazer endoscopia, né? O certo era, então, lá em Ribeirão, quem fazia isso, a gente tinha um plantão nosso. A gente ficava no plantão presencial, não era sobre aviso, era um inferno. E eu, muito esperta no meu R3, eu era sempre sou a fazedora de escala, né? Quem que eu coloco no feriado da Semana Santa? Eu. Tirei 17 espinhos de peixe nesse feriado. Da garganta da boca. No R4 já não era presencial, eu já tinha me lascado. Não podia nem falar nada, que eu mesmo fiz a escala. E a laringoscopia, tá? Só deixa eu mostrar para vocês, só um segundo. Eu não vou ver, porque o celular aqui. Pronto. Próxima aula, moço. Certo? Próxima aula amanhã? Na terça eu tô no vaso o dia inteiro. É amanhã mesmo. Essa prova só é quarta-feira. Você está na preparação danada. Eu achei que a prova era segunda. E nem que fosse segunda, gente. Pois é. Sábado e domingo pra quê? Quem na tarde vocês na vida de vocês? Amanhã às 2 horas, não é? Vai jogar até ele sair de prova. Eu sei que quanto mais você joga pra mim, eu vou para e depois a prova de ortopedia, você não Porque aí eu vou acabar 9 horas da manhã. Ah, não, é de manhã eu vou até meio-dia pro meio. Já vai ter Vocês sabem. Vamos tirar no papel? Eu sorteio. Não, já tá decidido. Não pode. É assim que eu gosto. Eu achei que a prova era sábado. Eu até comecei a pensar na prova sábado. Beleza. A prova segunda já não tem isso. A prova é quarta ainda. Amanhã tá ótimo, perfeito. Achei que ia deixar Gasta. Já adianta a próxima. Se você
quero dar uma revisão 5 meses pra Amanhã, provavelmente, a gente vai... A moça das filhas, não é amanhã? Perguntaram dela? Ela vai estar? É a André? Enfim, era para tentar terminar a cirurgia pediátrica, aquela aula de abdômen agudo, que é grande. E... Com saúde. Investigação de nódulos massa cervical. Vocês têm aula? Não tem? Ah, tá. Eu tô achando que vocês concordaram mais, quietinho aí olhando pra mim. Quer que Não, tô recuperando. Eu volto no Rio. Investigação de massa cervical. É assim, chegou um paciente de caroço fechuço. Como que eu vou fazer? É uma aula prática para mim. Antes de observar, tem que ser. O que faz Ou podemos fazer também é que a aula de massa cervical congênita eu dou em si. A prova de CPNI é essa aula de abdômen agudo mais massa cervical congênita. E a prova de cabeça e pescoço é essas duas de hoje. Essa de investigação de massa cervical e abscesso cervical. Ela é um pouco maior para a próxima ser mais suave. Só que assim, você está vendo que eu não dou anatomia para você decorar. A parte da anatomia que interessa é a que eu vou te explicar por que é importante você saber disso, dar o exame físico da paralisia facial. Então é isso, é coisas da anatomia que são aplicadas na prática. Como é que. Qual é o nervo? Eu não estou vendo qual é o nervo. Eu quero saber clinicamente qual é o problema celular daquele nervo. Como é que é o exame físico da lesão daquele nervo, entendeu? Então é as coisas que eu falo. Coisa que eu passei por isso, não interessa, né? Eu quero saber a anatomia das fissuras da base do crânio. Nem que eu sei. Não preciso. É o que a gente consegue aplicar na clínica. Esse exame da boca, sim, porque eu coloco ele não alguém manda mensagem para saber se ou outra opção é se ela não puder, a gente pode fazer só a cabeça, que é mais conteúdo. Tá? Pergunta dela isso. Eu acho que ela faz melhor. Se ela não puder vir amanhã, aí a gente faz só a cirurgia de cabeça para andar. Não, tem que fazer as fotos. Se ela quiser, não existe chocolate. a prova é só dia 12, dia 19, dia 12, isso? Não, Amanhã a senhora dá. deixa eu só refletir aqui e voltar para eu ainda preciso de pediatra para ter mais outra pediatra para usar massa cervical. Vai usar novamente?